Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula de português, do nosso livro de português. E hoje nós vamos começar na página 24, um novo gênero textual. Lembra que na primeira aula nós estudamos o anúncio publicitário e que no livro esse anúncio estava trabalhando exatamente com anúncios de viagem? Então, hoje nós vamos estudar um outro gênero chamado roteiro de viagem, tá? Para que serve um roteiro de viagem? É exatamente quando você vai para um lugar que você não conhece, para você não chegar lá no escuro sem saber de nada, né? O que eu faço aqui, onde eu vou passear, não ter que descobrir na hora, você procura um roteiro de viagem. Então vem um papel, uma folha, né? Com fotos do lugar, com quais pontos turísticos é legal que você conheça, o que aquele lugar tem de mais atrativo, os melhores restaurantes, se for um lugar de praia, um pouquinho sobre cada praia. Então o roteiro turístico vai te dar uma dica de como você pode se divertir nessa viagem e aproveitar ao máximo todos os lugares legais que tem ali. Nem sempre vai dar para você ir em todos, mas pelo menos você vai garantir que você não vai perder o seu passeio, tá? Então, olha lá na página 24, lá no comecinho, tá escrito para nós aqui, ó. Quando alguém vai fazer uma viagem, geralmente deseja conhecer as principais atrações turísticas do local a ser visitado, não é mesmo? Só que se você não conhece, como é que você vai nesses lugares, né? Então, você faz uma pesquisa, você procura roteiros de viagem. Quem compra as passagens em agência de turismo, normalmente a própria agência já te dá um roteiro de viagem legal. Às vezes você até consegue fechar passeios antes mesmo de ir, que aí você já garante ali que a tua viagem, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. Mas para quem não faz, aí precisa achar um roteiro na própria cidade, um roteiro de turismo legal para curtir a viagem, né? Aí tem algumas perguntinhas, ó. Você acha que traçar um roteiro turístico antes de viajar é bom para organizar o trajeto e permitir que se aproveite ao máximo cada atração? Então pensa, se você não traçar um roteiro turístico, você vai chegar lá e vai ter que ficar perguntando, onde eu posso ir aqui que é legal, tal. Nem sempre vão te dar dicas boas, porque às vezes o que é bom para você não é bom para o outro, né? É a opinião dele, às vezes você vai lá e nem gosta. Então é legal você ver um lugar que a maioria das pessoas gostam. E isso o roteiro turístico de viagem, ele traz, né? Já vai trazer só os lugares que as pessoas mais gostam de ir, que é famoso na cidade, tá? Ou você acha que os roteiros limitam muito os passeios e acabam tornando as experiências menos surpreendentes? Tem aquelas pessoas que gostam de descobrir ali na hora, né? Não ficar seguindo a opinião dos outros e descobrir por ela mesma. Então, e vocês? Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Vocês preferem programar a viagem certinha, seguir um roteiro legal de viagem ou ir descobrindo por conta própria? Depois contem pra nós, tá? Bom, agora falando especificamente deste gênero, ele também precisa de imagens, tá? Lembra que no anúncio era fundamental que a imagem falasse mais alto do que o próprio texto? O texto era pequenininho e a imagem surpreendente para chamar a atenção do leitor. Aqui também, tá? Porque você vai num lugar que você não tá vendo as fotos? Não, né? Só pelo que está escrito. Se tiver a foto comprovando o que está escrito, fica mais atrativo para você, né? Então é importante que tenham bastante foto de todos esses locais que está sendo descrito ali. Roteiro, pessoal, significa caminho e turismo significa passeio, viagens. Então, quando você procura um roteiro de turismo, você está procurando caminhos para a sua viagem, para o seu passeio, né? Existem alguns tipos de turismo, tá? Que é legal vocês saberem. Existe o turismo de lazer, que é só para descansar, normalmente locais de praia, né? Ou mais distante, como hotel fazenda, aquela coisa mais para descansar mesmo, para curtir, para se divertir, para aproveitar, né? Existe o turismo cultural, que é quando você vai para um lugar
para aproveitar a cultura daquele local. Por exemplo, quem vai para Paraty, que tem a feira literária, então ali é um turismo cultural. Você não vai só curtir o ambiente, mas também vai aproveitar a parte cultural da cidade, tá? Quando tem cidades que tem festivais de teatro, então aí já é um turismo cultural, tá bom? Ecoturismo, que é quando você, além de ir viajar para aquele lugar, vai aproveitar a parte ecológica do local. Então você faz passeios nas montanhas, escaladas, trilhas, enfim. Esse tipo de passeio que você entra, conhece bem a natureza, a parte mesmo ecológica do local, é um ecoturismo. Turismo religioso é aquele turismo mesmo voltado para a religião. Por exemplo, quem vai em Ouro Preto vai normalmente com a intenção de conhecer as igrejas antigas da época barroca, visitar cada uma das igrejas, observar as esculturas, a estrutura da igreja, as pinturas. Então, esse é um tipo de turismo religioso, né? Ou, por exemplo, quem vai em Aparecida, principalmente na época do Dia da Nossa Senhora, é um turismo totalmente religioso. A pessoa vai ali focado mesmo na parte religiosa do local, tá bom? E por fim, turismo de negócios, que é aquele turismo que envolve din-din, né? A pessoa vai para investir em alguma coisa, aproveita do turismo para lucrar, né? Para vender algo, para trabalhar com algo ali naquela região, tá bom? Bom, então o roteiro de turismo ele vai ter bastante foto e vai ter um resumo do que tem em cada local. Ele vai focar nos hotéis, quais são os melhores hotéis, quais são os melhores restaurantes, quais são os melhores destinos, quais são os melhores, até para locação de carro, se você for para um lugar, for alugar carro lá, os melhores valores. Então, um lugar que é bom e não é muito caro, é interessante você saber. E aí você recorre exatamente ao roteiro de turismo para saber todas essas informações, certo? Bom, aqui na página 24, a gente tem um roteiro de turismo de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, lá na ponta do país. E aí aqui tem 7 locais que, segundo esse roteiro, são indispensáveis de você conhecer se você for em Porto Alegre. Alguém aqui já foi em Porto Alegre? Alguém tem familiar lá? Já foi visitar? Eu nunca fui. Então é interessante a gente ler sobre cada um desses pontos turísticos para ver se a gente se interessa de ir, né? Então o número 1 vai falar da Guaíba, que é um lago famoso. O 2 da usina do gasômetro, que fica na orla da Guaíba, desse rio, desse lago, né? O 3, o Parque Farroupilha, que é um espaço verde, muito paisagismo, que é um lugar bonito. O 4, o mercado público. Normalmente toda a cidade, principalmente capitais, o mercado municipal, o mercado principal é um ponto turístico, né? Então, aqui também. O centro da cidade, quem vai em cidades grandes, capitais, o centro com certeza é um roteiro turístico importante de se conhecer, porque normalmente tem grandes construções famosas nas cidades. A Casa de Cultura Mário Quintana, então aqui vai ter com certeza a parte cultural, né? E por último a Fundação Iberê Camargo, que é a parte artística aí da cidade, homenageando aí um pintor muito famoso, tá? Então vocês vão ler cada um desses locais de Porto Alegre pra gente poder responder as perguntas, certo? Pausa o vídeo, leiam com atenção e voltem com o lápis e a borracha para nós respondermos as questões, certo? Eu aguardo vocês. Bom, então agora a gente vai para a página 26, na atividade 1. Você leu um roteiro turístico que apresentou as principais atrações da cidade de Porto Alegre. A letra A, vocês não precisam responder, tá? Vocês podem só comentar aí, ou com a gente, ou com a mamãe, com o papai, que locais mais chamaram sua atenção nesse roteiro. Por quê? Então, essa não precisa responder no livro, tá? Letra B.
Nesse roteiro, são apresentados também os pontos negativos ou apenas pontos positivos da cidade? Por que você acha que isso acontece? Então, quando você leu lá o texto, tinha algum ponto negativo da cidade de Porto Alegre? Pessoal, esse lugar é muito legal, mas aí falava alguma coisa ruim ou todas as descrições eram positivas? Responda e depois, se for tudo positivo, por que você acha que isso acontece? Tá? Agora, a número 2, ó. Volte ao roteiro e, com base nas informações apresentadas, escreva o nome dos lugares em que o turista pode encontrar as atrações abaixo. Então, vocês vão olhar, ó, paisagens naturais. Quais desses locais tem paisagens naturais? Às vezes vai dar mais de um, tá? Então, lê de novo se precisar. Viu que tem paisagem natural? Volta ali e escreve o nome dele, tá? B, construções antigas. De novo, volta lá, procura. Qual daqueles locais vai ter construções antigas? E coloca o nome aqui para nós. Às vezes vai ser só um lugar, às vezes vai ser dois, então dá uma olhadinha em todos. Manifestações culturais, como cinema, teatro, música, exposições de artes, entre outros. Também procura lá nas descrições e responde qual. Diversão e apresentações artísticas ao ar livre. Se for um nome só, coloca só um. Se for mais de um, coloca todos. Compras de produtos locais e souvenirs. Souvenirs são coisinhas pequenas que a gente traz das viagens. Normalmente aquelas lembrancinhas escrito estive em Porto Alegre, lembrei de você, sabe? São souvenirs. Então, onde que tem esses locais? Aí vocês anotam aqui, certo? Na página 27, na atividade 3, é bem bacaninha essa atividade, ó. Algumas personalidades são citadas no roteiro turístico de Porto Alegre. Personalidades porque são pessoas famosas que nasceram ou viveram lá. Então, ó, observe à esquerda as caricaturas dessas personalidades. Por isso vocês estão achando esquisito, porque é uma caricatura, né? Não é a foto real da pessoa. E leia à direita os quadros que trazem informações sobre elas. Depois ligue cada imagem ao quadro correspondente. Então, mesmo que vocês não conheçam quem são essas pessoas, presta atenção no que elas fazem, ó. A Elis Regina, ela tá com o microfone, então com certeza ela é uma cantora. O Getúlio Vargas, olha lá a faixa. Faixa de presidente, porque ele foi presidente do Brasil há muito tempo atrás. Iberê Camargo, o que ele tá segurando? Ele não tá pintando um quadro? Então, logo ele vai ser um artista, um pintor. E o Mário Quintana, tá vendo que ele tá escrevendo? Porque ele é um autor de livros, um escritor, um poeta, certo? Então vocês vão ler aqui as descrições e ligar na caricatura correta. Tranquilo, né? Na letra B, aí pede mais uma coisinha, ó. Agora pinte as informações dos quadros que mencionam a ligação de cada personalidade com a cidade de Porto Alegre. Então, depois aqui, em cada quadro desse, vocês vão pintar só a parte que fala de Porto Alegre, ó. Viveu em Porto Alegre, morou muito tempo em Porto Alegre, nasceu em Porto... Então, tudo que se referir a Porto Alegre, vocês vão pintar, certo? A letra C também não precisa responder no livro nem no caderno, tá? Vamos para a página 28 agora. No roteiro lido foram utilizadas palavras e expressões como bom, inconfundível, belos, ideal, requintado, mais celebrado, mais bonito. Então, todas palavras elogiando, né? Dando características boas. Podemos dizer que todas essas palavras e expressões ressaltam possíveis problemas de conservação das atrações turísticas apresentadas, alertam os turistas para alguns dos perigos que eles podem enfrentar durante a visitação das atrações turísticas apresentadas, elogiam e exaltam as atrações turísticas apresentadas ou ressaltam possíveis problemas de conservação das atrações turísticas apresentadas. Então, só uma alternativa é a correta, tá? Prestem atenção e marquem essa alternativa. Letra B.
com que intenção você acha que essas palavras e expressões foram utilizadas no roteiro? Por que só usou essas palavras bonitas, atrativas e interessantes? Então, vocês vão colocar o motivo que vocês acham que eles escolheram essas palavras, tá? Na número 5, releia esse trecho do roteiro turístico de Porto Alegre, prestando atenção nas palavras destacadas, essas palavras que estão mais escurinhas, tá vendo? Ó? A frase que vocês têm que prestar atenção é essa, ó. O passeio de barco passa por diversas ilhas do delta do Jacuí, como a das Flores, e alguns incluem almoço ou jantar a bordo. Esse a está se referindo a qual palavra do texto, ó? O passeio de barco passa por diversas ilhas do delta do Jacuí, como a das Flores. Então, esse a está se referindo a quem? Tá? Ou ao que? Prestem bastante atenção. Se não conseguirem encontrar, aí mandem pergunta para a professora de vocês que ela vai auxiliar, tá bom? Porque se eu der mais dica aqui, eu acabo dando a resposta. Então, vocês têm que tentar pelo menos descobrir sozinhos a quem que essa letra A está se referindo. É ao barco? É às ilhas? É ao delta do Jacuí? Não sei. Prestem atenção para quem que ela está se referindo, tá? Ela está sendo utilizada para não repetir a mesma palavra 2 vezes na mesma frase. Isso é um recurso importante quando a gente está escrevendo um texto. Um bom texto não tem muitas repetições de palavras aproximadinhas uma da outra. Então, presta bem atenção para vocês perceberem a quem que ela está se referindo, tá? E na letra B, aí a palavra alguns, a quem que ela está se referindo? Ó, o passeio de barco passa por diversas ilhas do delta do Jacuí, como a das Flores, e alguns incluem almoço ou jantar a bordo. Esse alguns está se referindo a quais palavras? A qual palavra dessa frase? Tentem fazer, se não conseguir, pode pedir ajuda da gente, tá bom? Na letra C, mais um de alternativa. Podemos dizer que a e alguns substituem as palavras a que se referem no trecho e evitam repetições? Destacam as ideias transmitidas pelas palavras a que se referem e deixam o texto mais rico em significados? Definem os substantivos a que se referem e intensificam as características atribuídas a eles? Presta atenção que eu até já expliquei isso quando eu estava falando lá da letra A e B, tá bom? Bom, número 6. Em Porto Alegre há muitas construções antigas, entre elas o Palácio Piratini. Marque nos quadrinhos V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas sobre essa construção, de acordo com as informações do roteiro turístico. Bom, então, ó, a parte que fala do Palácio Piratini tá aqui, ó, na parte 5 do centro, ó. Vocês lendo essa parte, ele vai falar tudo sobre o Palácio Piratini. Então, esqueceu? Volta aqui, lê toda essa parte 5, que aí vocês conseguem responder lá as questões. Vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso, tá? Então, ó, o Palácio Piratini é a sede do governo estadual? Porque Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul, verdadeiro ou falso? Vocês botam V se for verdadeiro, F se for falso. O Palácio Piratini é até hoje a residência oficial de Getúlio Vargas? Dá uma olhadinha lá naquele trechinho que vai estar a resposta, tá? O Palácio Piratini pode ser conhecido pelos moradores da cidade, pelos turistas, por meio de visitas guiadas? Então, coloca lá. O Palácio Piratini faz parte do projeto de revitalização da zona portuária de Porto Alegre? Da mesma forma, verdadeiro ou falso? E o Palácio Piratini se localiza no centro da cidade de Porto Alegre? Aí vocês vão responder, tá bom? Pode parar por aqui, não precisa fazer a atividade 7, é só até a atividade 6 da página 29 as nossas lições de hoje, certo? Bom, pessoal, então esse foi o tema da nossa aula de hoje. Deu pra gente conhecer bem a cidade de Porto Alegre. Se alguém tá querendo um lugar aí pra conhecer quando acabar essa pandemia, fica a dica aí se vocês tiverem gostado, né? Bom, depois quem quiser pode fazer um vídeo aí contando pra nós algum lugar que conheceu, que já viajou, que achou muito legal, quais locais você achou mais legal nessa viagem, tá bom? Você vai servir de guia turístico aí pra incentivar outras pessoas. É claro que agora a gente não tá podendo viajar muito, mas quando isso acabar,
fica aí, né, a sugestão de vocês para quem quiser viajar, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!